Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Olá, boa tarde Itapetininga. Começando o Telescópio aqui para você nesta quarta-feira, né? Hoje, dia 16 de dezembro, seja muito bem-vindo ao Telescópio. 30 graus é a temperatura agora aqui na nossa cidade, sol entre nuvens aqui em Itapetininga. Você vê aí imagens da rua Padre Albuquerque, aqui próximo então ao nosso hospital Léo Orsi Bernardi. Seja muito bem-vindo ao Telescópio e você que acompanha aqui com a gente. Hoje conversaremos aqui, uma conversa muito legal com o ex-prefeito de Itapetininga, professor Roberto Ramalho. Ele vai trazer pra gente aqui algumas curiosidades desse tempo, conversar também sobre a atual cidade, trazer muito sobre a nossa Itapetininga. Então fique ligado aqui com a gente. Você que está acompanhando com a gente sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E também é um oferecimento do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Não deixe de participar aqui com a gente, é muito fácil para você participar. É só mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê ou também através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Baixe no seu celular, é de graça e você consegue ter acesso a toda a nossa programação, participar ao vivo e também mandar os seus vídeos para quem você quiser. Então, fique ligado com a gente, eu sou Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar, seja muito bem-vindo. Você que acompanha com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você nesta quarta-feira, então trazendo aqui um convidado muito especial no nosso programa. Roberto Ramalho, professor, ex-prefeito aqui de Itapetininga, alguns anos aí, vamos dizer assim, desde essa última gestão, né, terminando em 2012, mas essa identificação, esse ligar com a cidade, acho que ele nunca passa, né, Ramalho? Como que está sendo, como foram esses anos? Muito obrigado por vir aqui com a gente conversar, né, e conta pra gente, né, de 2012 até agora, como foi desligar da prefeitura de Itapetininga? Bom, primeiro, bom dia, né, Guto? Quero agradecer o convite. Cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe aqui da TVI, sempre muito gentis e sempre participando do desenvolvimento de Itapetininga. Também cumprimentar todos os telespectadores, os amigos, amigas, os familiares, né, a família sempre acompanhando, torcendo, né, quero cumprimentar todos. Olha, fazem 8 anos, né, que nós deixamos a prefeitura. E eu tenho uma vida dentro da prefeitura, né? Comecei minhas atividades lá já na década de 80, como funcionário efetivo, né? Então a gente aprendeu a gostar do serviço público, a gostar cada vez mais de Itapetininga, dos desafios que nós enfrentamos, das conquistas que nós fizemos, sempre, claro, com a ajuda de muita gente. Então, esses 8 anos, a gente tem saudade, é claro, né? Mas também tem que lembrar que a vida tem que continuar, a sucessão é importante, eu acho que a continuidade no poder não é boa, eu acho que é importante a gente ter assim, alternância no poder, porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e eu acredito que todo mundo quer contribuir para o crescimento de Itapetininga, quer contribuir para a melhoria da vida das pessoas, né? Então acho que é importante a alternância. Fiz minha parte, graças a Deus deixamos boas sementes, muitas, eu vejo assim com alegria, eu e minha esposa, às vezes a gente dá uma volta aqui pela cidade, a gente vê que muitas continuam servindo a população, servindo até os filhos, né? Uma geração que nem teve presente, que nem existia na época, exatamente. Então, a FATEC, por exemplo, o Instituto Federal, Ambulatório Médico de Especialidades, quer dizer, tantas coisas que nós deixamos e que a gente fica muito feliz de ter podido contribuir. Muito bem. E gostaria de te perguntar, começando aqui, Ramalho, a respeito dessa entrada na vida política, né? Você cita aqui pra gente, né, como funcionário da prefeitura, como professor, em que momento chegou, vamos dizer assim, essa ideia, chegou esse momento? Você sempre foi envolvido com os partidos, ou foi em algum momento chegou um convite ali e você acreditou nessa história?
Vou tentar resumir isso aqui, né? Mas eu saí de Itapetininga para estudar, porque não tinha faculdade pública aqui em Itapetininga, não tinha o curso que eu queria, e acabei indo para São Paulo, fui fazer tecnologia na FATEC em São Paulo. E na época, muito provavelmente, eu ia continuar fazendo carreira profissional em São Paulo. Mas eu já estava noivo da minha esposa, da Ângela, e a Ângela um dia liga para mim e fala: Roberto, tem uma empresa que está contratando um profissional aqui em Itapetininga, que era Construserve do Clodoaldo. Quero mandar um abraço para o Clodoaldo, inclusive. E acabei vindo fazer o teste, ele foi muito gentil, fez o teste no final de semana. Olha, só para poder encaixar com o seu horário. E aí acabei sendo contratado, fiquei trabalhando na Construserve durante um tempo. E depois acabei indo para a prefeitura, na gestão do Joaquim Aleixo Machado. E para você ter uma ideia, Guto, aí depois entrou o Tardelli, e no Tardelli entreguei minha carta de demissão para o Tardelli. Falei: Tardelli, eu não vou mais continuar no serviço público. Meu pai tinha negócio, meu pai tinha uma loja de pneu, borracharia, meu pai queria que ajudasse ele. E eu dava aula, já era professor naquela época, né? Falei: então não vou mais continuar, vou seguir outro caminho. E o Tardelli falou: não, continua aqui, continua, me convidou para ser presidente da Imurb, que era uma empresa de urbanização que foi criada para dar mais agilidade nos serviços de pavimentação na cidade e nos serviços de habitação. Então a gente ficou nessa empresa cuidando desse trabalho, que foi um trabalho fantástico, que o Tardelli deu essa oportunidade. E meu pai na época falou assim: filho, pode continuar então, continua aí, depois você volta para me ajudar, né? E fiquei, e aí o Tardelli convidou para ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, e eu fui candidato a vice-prefeito junto com o Barbará, Barbará candidato a prefeito, e a gente ganhou a eleição, claro, pelo Tardelli, né? O Tardelli indicou, o Tardelli apoiou, e quero mandar um abraço para o Tardelli, inclusive. O Tardelli é uma figura fantástica, né? E a gente fez uma gestão muito boa, eu como vice-prefeito desempenhei um papel muito importante, fui bem avaliado. E terminado o mandato, Guto, falei para minha família, para meus amigos: e encerrou. Né? Foi a primeira e única vez na política. E me afastei. Quando foi de 96 até 2004, me afastei da política. Não participava de reunião política, de absolutamente nada. Então foi na primeira gestão do Barbará, então. Isso. Aí, né, depois voltou o Tardelli ainda, né? Aí voltou o Tardelli. Aí você não compôs o grupo político mais, não, né? Ficou afastado. Não participei mais. Fiquei afastado mesmo, só dando aula, cuidando das minhas outras atividades, né? E funcionário da prefeitura, né? Mas quando foi em 2003, meu pai e muitos amigos começaram: Roberto, você tem que voltar, você tem que ser candidato, E eu falava: não vou ser, minha missão já está cumprida. E o que aconteceu, Guto? Muitos amigos insistiram, mas claro, a vontade do meu pai era muito forte. E em 2004, que era o ano decisivo, né, o ano da eleição, meu pai faleceu. Então, eu acho que foi um tributo ao meu pai, né? Ele queria que fosse candidato e a gente saiu candidato. Na época, a gente saiu candidato e a primeira pesquisa, para você ter uma ideia, deu 0. A gente nem saiu na pesquisa, né? Então, uma pessoa em sã consciência, um político tradicional, não faria o que eu fiz, né? Sair candidato numa situação daquela. Mas a gente saiu porque tinha um sonho era muito mais do meu pai, dos meus amigos, do que propriamente um sonho meu. Mas eu falei: mas eu vou enfrentar isso, junto com a família, junto com os amigos, enfrentamos. Graças a Deus fomos vencedores, né? E ficamos 2 mandatos na prefeitura. Aí fui candidato ainda a deputado em 2014, faltou 1000 e poucos votos para ser eleito, fiquei como suplente, né? Mas aí também falei: agora não vamos ser candidato mais e vamos deixar essa geração que está aí administrar a cidade. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Sempre com ideias no sentido de melhorar a vida das pessoas, né? Muito bem, nós tivemos aí um panorama, né,
dessa questão política, eu acho que chama bastante atenção isso mesmo, né, Amália? Essa questão que às vezes são momentos, né? Às vezes não era um momento, era um momento de afastar um pouco, de deixar, sim, e depois sim. vir, né, numa campanha desacreditada, uma campanha iniciando do zero, vamos dizer assim, né? E conseguir chegar à Prefeitura de Itapetininga, o que chama bastante atenção. Eu agradeço a todo mundo que já está participando aqui com a gente, a Cristina Bernardes, que manda boa tarde, a Márcia, que manda aqui boa tarde, Ramalho, e você que está acompanhando, pode mandar o seu recado também, é só entrar no facebook.com/TV Itapê, ou pelo aplicativo aqui da TV, você consegue também participar ao vivo aqui do nosso programa junto com a gente. E, Ramalho, falando também um pouquinho aqui a respeito dos desafios, então, né? Entrou lá mais ou menos 0% de intenção de voto nas primeiras pesquisas, tudo. Para se compor, como que foi se desenhando essa primeira campanha? Eu queria que você falasse pra gente assim. Foi algo que você, de certa forma, conseguiu enxergar uma dificuldade da população e trabalhou em cima dela? Ou foi um plano mais geral para Itapetininga? Como que foi? Guto, eu vou tentar resumir de fato. Você tocou num assunto que é gostoso a gente falar. Estou tentando lembrar momentos assim que foram muito bons, né? A campanha é importante. A campanha você tem contato com as pessoas, você tem contato com os problemas, você se compromete a resolver os problemas. Por isso que o candidato tem que estar na rua, para ele ver o problema, para ele sentir a dor da população, para ele tentar de alguma forma envidar todos os esforços para solucionar. Mas o que aconteceu? A gente tinha, como eu disse, muitos amigos, muitas pessoas querendo colaborar com a cidade. E aí a gente fez uma coisa que eu acho que foi inédita naquela época, que foi um plano de governo, que está até na internet, até você pode procurar, você vai ver o seguinte, que é um plano hiper detalhado. Já naquela época a gente conseguiu... Não só falar o que vai fazer, mas como vai fazer, né? A gente, até na verdade, principalmente foi fazer um diagnóstico, o plano de governo, mas a gente já colocou os compromissos, sim, com certeza. E foi uma coisa inédita. Naquela época não era obrigado a fazer plano de governo, mas nós fizemos. Mas fizemos uma metodologia de planejamento que se deve fazer hoje nas empresas, nos governos. A gente fez isso durante a campanha, né? E no primeiro mandato, eu acredito assim, que a gente conseguiu executar, Guto, 85% a 90% daquilo que nós colocamos no plano de governo. Quer dizer que foi um plano realista, né? E a gente tinha assim, algumas estratégias, alguns eixos. Então, por exemplo, nesse plano de governo, a gente queria deixar Itapetininga mais saudável, transformar Itapetininga numa cidade educadora, fazer um governo participativo e transparente. Então, essas linhas, esses eixos foram perseguidos assim, muito fortemente ao longo dos 8 anos, na verdade, né? E aí a gente conseguiu, então, entrar na prefeitura com essa visão, com uma visão transformadora, uma visão de melhorar, uma visão de ajudar. Então, a gente tinha uma visão, tinha uma missão, tinha os valores estabelecidos, que são os princípios de um processo de planejamento. Né? E aí a gente iniciou, né, quer dizer, com muita dificuldade. O primeiro mandato foi assim, muito, muito, muito difícil. Mesmo, até eu estava dando uma olhadinha, né? Você passou para mim esse relatório de gestão, você até trouxe ele físico aqui, isso, né? Para o pessoal, e tem essa disponibilidade também do digital, né? Para o pessoal poder acompanhar, e falava muito lá de uma dificuldade de transição de governo, né? Como que foi isso, até para você começar a elencar essas dificuldades ali, né? Vocês tiveram que, de certa forma, pegar uma cidade e meio que tateando para conhecer ali, né? Exatamente, foi isso mesmo. Não teve transição, né? Uma coisa que nós corrigimos, quando eu saí da prefeitura, nós fizemos um processo também inovador aqui em Itapetininga, que é criar um processo de transição, vamos dizer, franqueando todas as informações, todos os dados, com total transparência para os candidatos, né? Mas a gente não teve isso. Então foi muito difícil, a gente não tinha informação, não sabia como encontrar a prefeitura, quer dizer, a gente tinha uma noção, mas infelizmente a realidade foi muito mais cruel do que as previsões que a gente tinha, né? Mas a gente conseguiu superar, graças a Deus, com muita força, com muita colaboração dos funcionários, principalmente, Guto. Eu quero fazer uma menção especial aqui para os funcionários públicos de Itapetininga, que se empenharam, na sua maioria, para colaborar conosco,
na busca de solução de problemas. E aí a gente saiu de um orçamento, para você ter uma ideia, no primeiro ano, salvo engano meu, quero que vocês me perdoem qualquer falha, porque já faz muito tempo, mas se eu não estou enganado, a gente tinha um orçamento de 86 milhões no primeiro ano, em 2004. 86 milhões? 86. E a dívida era de 100 milhões de reais. Não, só para trazer um paralelo aqui, eu estou com o Jornal Correio aqui, que traz justamente o orçamento que foi aprovado para 2021 agora, que ele traz aqui que para o executivo vão ser 445,5 milhões. Você veja a diferença. E qual que era o problema, né? Assim, a gente tinha um problema de curto prazo, que era o salário dos funcionários estava atrasado, fornecedores estavam sem receber, não tinha caminhão funcionando, ambulância funcionando, era uma situação caótica. Abandonado mesmo. Abandonado. A gente conseguiu, então, superar tudo isso. No final dos 8 anos, a gente saiu de um orçamento de 86 e chegou num orçamento próximo de 300 milhões de reais. Quer dizer, em 2012. E a dívida que a gente herdou de 100 milhões, a gente continuou, não conseguiu pagar tudo, evidente. A dívida restante foi de 60 milhões. Então, você veja bem, nós entramos com uma dívida maior que o orçamento e deixamos uma dívida, que não foi nós que deixamos, mas essa dívida menor do que o orçamento. Então, uma dívida administrável para o município. Né? Então, a gente conseguiu fazer, como eu disse, com a ajuda de muita gente, uma gestão muito boa e superar esses desafios. Claro que os desafios na administração pública continuam, né? Cada prefeito, agora, você pega a prefeita Simone enfrentando um desafio espetacular, que é enfrentar a pandemia, por exemplo, né? Na nossa gestão, a gente enfrentou a crise americana, não sei se você se recorda, de 2007 a 2009, crise europeia. Então, crises, situações naturais, chuvas intensas, que até a gente relatou isso, que destroem estradas, e aí você não tem capacidade operacional para arrumar. Então, é muito difícil. Mas, como eu disse, a gente encontra forças, encontra auxílio para superar os problemas. A gente está lá para isso, para enfrentar os desafios, né? Não, muito bem. E nós temos já alguns recados do pessoal participando aqui junto com a gente, né? Também nós temos o Ala César, ele manda aqui pra gente, ele fala assim: boa tarde, tudo bem? Aqui é o filho do falecido Heraldo, que era assessor do deputado Rodolfo Costa e Silva. Ele manda aqui um abraço para você. Aliás, o deputado Rodolfo da Costa e Silva, até manda um abraço para ele, para a família dele. E o Heraldo era uma pessoa fantástica, eu gostava muito dele. E o deputado Rodolfo da Costa e Silva e o deputado Edson Aparecido foram deputados que merecem uma menção, porque nos ajudaram muito, muito, muito. Foram indispensáveis para a gente conquistar a FATEC, para a gente conquistar o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Estaduais ou federais? Os dois eram estaduais. Os dois estaduais. O Rodolfo da Costa e Silva e o Edson Aparecido eram estaduais. Depois o Edson Aparecido foi candidato a federal e acabou se elegendo. Hoje eu acredito que ele é secretário da Saúde do Dória na Prefeitura de São Paulo. No governo ou na prefeitura? Na prefeitura. Na prefeitura, então, do Bruno Covas. Perdão, agora. desculpe. Isso. Do Bruno Covas, exatamente. Muito bem, muito legal o pessoal participando. Tem a Márcia Cida Almeida que manda aqui também, foi um prefeito nota 1000. E o pessoal que está participando aqui, não deixe de mandar o seu recado, então, através do facebook.com. Muito obrigado. Isso, o pessoal mandando aqui. Estava um pouco de saudade, estava contando para mim que faz um tempinho já que não dava entrevista, que não estava junto, né? Bertinho, e conta pra gente, assim, né, dessa situação, assim, né? As pessoas ainda vêm muito conversar com você, falar da cidade, como se pudesse resolver, você tá procurando um auxílio também ali? Bem, agora, claro, em função da pandemia e também do ponto de vista pessoal, alguns anos, aí, nesses últimos 2 anos, eu tirei um período sabático. Então, a gente restringiu, assim, vamos dizer assim, as nossas participações públicas, para se dedicar mais à família, que era um compromisso meu, né? E ainda continua, né? Dedicação à família, ao neto, ao primeiro neto que chegou agora. Então a gente está curtindo muito esse momento, a Ângela, eu, né? E claro, a Ângela fala assim, o neto é um amor diferente, né? E é um período que a gente precisa passar e agradeço a Deus, né, de estar passando por esse período. Mas sempre vem, Guto, e as pessoas perguntam,
às vezes pedem ajuda e efetivamente em algumas áreas a gente ainda colabora quando pode ajudar, né? Porque a gente tem contatos evidentes, né? Então, às vezes aparecem situações difíceis na área da saúde, principalmente. Nem sempre a gente consegue ajudar mais porque não tem cargo, não tem acesso, mas às vezes, fruto de algum relacionamento, a gente consegue dar uma ajuda e eu fico, sim, sempre feliz quando a gente pode ajudar. Muito bem. Ramali, algo que eu gostaria de perguntar aqui para você, né? Porque é algo que eu sempre escuto, principalmente nos comentários aqui do Telescópio com outras pessoas. E eu me lembro também, eu tenho essa memória, né? Minhas irmãs, elas estudaram na Escola Jandira, aqui de Itapetininga, tudo. E eu sempre ouvi falar e relacionar muito a sua gestão com a questão da educação municipal aqui, né? Foi algo planejado por vocês? Era uma dificuldade muito grande de Itapetininga antes? O que de certa forma faz tanta população associar, vamos dizer assim, a gestão Roberto Ramalho com a educação municipal aqui de Itapetininga? Então, Guto, de fato, como eu disse para você, no primeiro plano de governo e no segundo, a gente queria transformar Itapetininga numa cidade educadora. Porque Terra das Escolas, esse cognome, a gente precisava trabalhar para que Itapetininga continuasse a fazer jus a esse... que não fosse só uma potência, mas fosse um ato aqui da cidade, exatamente, né? Uma verdade. Que fosse uma verdade, que fosse uma coisa concreta, né? E a gente, claro, trabalhou muito para ter uma faculdade pública gratuita, a gente trabalhou muito para ampliar os cursos técnicos, para melhorar a educação municipal, e o esforço foi muito grande, e o esforço precisa continuar, né? Quer dizer, a gente não conseguiu realizar tudo. Educação é um processo que nunca se acaba, né? Mas a gente lembrou o seguinte, para ter uma educação de qualidade, a gente precisa capacitar os professores, a gente precisa dar atenção a essa equipe da educação, e a gente fez o que pôde. Claro que eles merecem muito mais. Professor é uma profissão assim muito importante. Ela já teve uma posição na sociedade mais destacada do que tem hoje, né? Mas muito mais. Eu sou professor também. Então a gente tentou valorizar o papel do professor na educação, do professor municipal. A gente fez muita coisa, equiparou o salário do professor infantil com professor fundamental. Construímos muitas escolas, construímos creches. Eu acho que a gente deve ter mais que dobrado o número de vagas em creche no nosso período. Deixamos creches em construção, para você ter uma ideia, que foram inauguradas pelo prefeito que me sucedeu, pelo Di Fiore. A gente deixou creches da Vila Rio Branco, por exemplo, a gente quase que terminou. Quem inaugurou foi da Vila Belo Horizonte, do Cambuí, do Tupi. Deixamos projetos de creche no Gramadinho, por exemplo, pelo que eu me recordo. Construímos escolas em diversos bairros, e a gente tinha um princípio também, que era sempre trabalhar da periferia para o centro. Porque Itapetininga tem uma periferia muito grande, Guto, e também tem uma área rural muito grande. A gente tem 6 distritos. Então a gente também tem uma meta, dotar cada distrito de uma escola. Né? Porque eu acho que isso é importante. Porque um distrito do outro é longe, né? Então se for tiver que abastecer o outro, fica exatamente. E a gente queria também que através da escola a gente colocasse um polo indutor de crescimento nos distritos. Né? Então, por exemplo, construímos uma escola no Gramadinho, no Morro do Alto, na Varginha, na Conceição, posto de saúde também nesses bairros, a gente acabou fazendo também. E iniciamos até um projeto habitacional também em cada distrito, que espero que tenha sequência, porque é importante. Aí, na educação, claro, não bastava a gente construir escola, a gente tinha que construir projetos importantes. Então a gente fez projetos assim que foram assim, deram uma satisfação muito grande. Por exemplo, o projeto Ler é Legal. No projeto Ler é Legal, as crianças recebiam um kit, Guto, de livros, levavam para casa, podiam mostrar para os seus pais. Então a gente incentivava o hábito da leitura, que é importante hoje. É uma das bases da educação. É uma base da educação. E aí, com certeza, a gente ia melhorando as notas de português, nas avaliações das provas Brasil, etc., que avalia a proficiência em português, em matemática, envolvia a família nesse processo educativo. Então, a gente fez muitos programas dentro da esfera municipal, da escola fundamental,
com merenda, com diversos programas importantes na merenda escolar, porque ela é fundamental, o envolvimento dos pais, a informática na educação, lousa eletrônica, fornecimento de notebook, de computadores para os professores, a capacitação dos professores para usar os recursos da informática. E eu tenho certeza que esse processo que nós fizemos lá atrás está sendo importante hoje, porque as aulas hoje são assim, usam os recursos da informática, né? Então, eu tenho certeza que essa pequena contribuição nossa é importante para manter o sistema de educação funcionando. E a gente foi além, né? Quer dizer, a gente tinha uma escola técnica, que era Edson Galvão, que tinha 2 cursos técnicos. A gente chegou a trabalhar, né, no sentido de pedir ao governo do estado e trabalhar insistentemente para que lá tivesse mais cursos. Chegou a ter 8 cursos técnicos lá. Aí conseguimos uma nova escola técnica aqui, que recebeu o nome do professor Darcy, aqui na Chapadinha. Conseguimos o Instituto Federal, até tem um livro agora dos 10 anos. Isso. O Ragnar teve aqui com a gente, ele citou mesmo, tem até um trecho que o senhor escreveu ali, né, sobre essa entrada. Então, quero até mandar um abraço para o Ragnar, para o Garabê, que era na época o diretor do antigo Cefet, né? E tantas pessoas que colaboraram com a gente, até eu fico receoso de citar nomes, porque a gente esquece de citar algum e fica difícil, mas em nome do Ragnar, do Garabê, eu quero agradecer a todos que colaboraram conosco nesse processo. A FATEC foi uma luta tremenda para conquistar a FATEC também, que o deputado Rodolfo foi fundamental na conquista da FATEC. E a gente conseguiu trazer a FATEC com muita luta, com muito trabalho, com muita colaboração. E depois a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, Guto, chegou a ter 26 ou 28 cursos superiores gratuitos. A gente tinha mais de 1.600 alunos no ensino à distância, que hoje é o que está mantendo a educação dos jovens aqui, de todos aqueles que precisam ter uma formação profissional. E na educação ainda, a gente ainda reformou o CEPROM, que é o Centro Profissionalizante Municipal, que é a parceria com o Senai, fornecendo também cursos de formação profissional em diversas áreas. O Fundo Social também, dirigido pela minha esposa Ângela, também com curso de costura e capacitação nessa área de confecção. Então, a cidade educadora era um envolvimento de todos os setores com a educação, desde a educação formal, infantil, fundamental, o Estado também, evidente, com o ensino médio, mas aí passando para o ensino técnico, para o ensino profissionalizante. E nós fomos além, né? Por exemplo, com a Escola Técnica Edson Galvão, à época, nós levamos o curso para o aluno. Então, por exemplo, pelas dificuldades que os alunos dos distritos tinham de vir para Itapetininga, nós levamos pioneiramente os cursos para o distrito. Então, a gente levou um curso de técnico, por exemplo, em agricultura familiar para Varginha, em agroecologia, pode ser que eu esteja enganado com o nome do curso agora, para o Rechan, acho que de agroecologia também para o Gramadinho, para o distrito do Tupi. Então, a gente levou essa capacitação profissional para atender, inclusive, a vocação de cada distrito, que Itapetininga é agrícola. E a educação, ela trouxe frutos importantes, né? Abriu oportunidades, né? Então, eu lembro que quando a gente conquistou a Castrolanda, né, o diretor da Castrolanda, aliás, o presidente, que era Vio de Castro, falou assim: olha, prefeito, o curso de agronegócio da FATEC foi muito importante, ajudou na decisão de trazer a Castrolanda para cá. Você acaba pega, revertendo, né? sim, emprego também, né? A Toyota Gozei, que as negociações também foram durante o nosso governo. O Instituto Federal foi fundamental com a formação de técnicos mecânicos, agora com engenharia mecânica. Então, o processo de educação, ele abre oportunidades, né? Quer dizer, aquele que consegue se formar no Instituto Federal, na FATEC, nas escolas técnicas, na Universidade Aberta do Brasil. E também, a gente tem que citar hoje,
as faculdades particulares aqui em Itapetininga, né? Eu não sei se a gente pode citar o nome, mas elas também têm um papel importantíssimo, todas elas, porque ajudam na formação profissional. Então, você tem hoje aqui faculdades de Itapetininga que merecem o nosso agradecimento, porque trazem cursos de engenharia, de enfermagem, que antigamente as pessoas, como eu, por exemplo, e tantos outros, tiveram que sair da cidade. Tinham que sair de Itapetininga. Hoje não precisa. Claro que dependendo do curso, você tem que sair, né? Os cursos específicos ainda curso específico. Ou então você, olha, eu consegui passar numa universidade pública e não tem Itapetininga, não é? E nesse aspecto, inclusive, tem que parabenizar a prefeita Simone, agora com o curso de medicina que conseguiu para Itapetininga também. Isso é fantástico. Então, acho que Itapetininga caminha, de fato, para fazer jus ao nome de Terra das Escolas, cidade educadora, e a gente fica muito feliz de ter dado uma contribuição nesse sentido. Muito bem, Ramalho. Trouxe aqui um panorama mesmo. Tudo isso é muito importante, né? Ver como as coisas vão mudando. A gente acha que as coisas nasceram prontas, né? Sempre foram desse jeito, e tem muito trabalho por trás de tudo isso. E eu vou pedir para você comentar também para a gente sobre mais um ponto, que é o ponto do emprego aqui, né? Ou seja, com toda essa preparação aqui para Itapetininga, existe sempre, né, aquilo que o pessoal fala sobre a necessidade da industrialização aqui da cidade, vir mais indústrias, tudo. Queria que você comentasse um pouquinho, mas nós temos um recado rapidinho para quem está em casa, que é a WFNet para você. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Bem, então aqui no Telescópio hoje conversando com o ex-prefeito de Itapetininga, professor Roberto Ramalho, ele que foi prefeito em Itapetininga aí na gestão de 2005 a 2008 e depois de 2009 a 2012, marcando, e muita gente se lembra, conhece, tem algumas histórias aí dessa época. Eu convido você a participar aqui junto com a gente, mandando o seu recado aqui. Daqui a pouquinho já vou dar uma olhada também nos recados aqui do pessoal que está participando junto com a gente, mas ex-prefeito, falando um pouquinho dessa situação aqui de Itapetininga, que é o emprego. Né? Desde que eu sou criança eu ouço falar, né? Tá na hora de Itapetininga, Sorocaba já está lotada, as indústrias vão vir para cá, vai gerar muito emprego e tudo. A seu ver, ter de certa forma dado essa base, né? Você já citou para a gente aqui, né? Que ter essa base de educação, de cursos profissionalizantes, também de faculdades aqui, já era uma necessidade das empresas para se instalar, né? Hoje você vê que ainda falta mais algumas coisas em Itapetininga, uma questão de estrutura, a questão do condomínio industrial, algo que Itapetininga falta ainda para começar a receber massivamente mesmo novas empresas aqui na cidade? Então, Guto, esse é um tema assim importante, não é? Mas é um tema muito complexo, né? E cada governo tem os seus problemas, né? Então, no nosso período, a gente fez esse planejamento estratégico, levantou a situação e a gente pegou um caminho. Quer dizer, porque não há recursos para você fazer tudo. Então, a gente precisa criar prioridades. Então, a gente entendeu que a educação era fundamental. Era o que travava também isso. É o que travava. E o que eu falei para você, a gente escutou depoimentos de empresários contando que vieram para Itapetininga em função agora de ter essa possibilidade de ter uma mão de obra qualificada na cidade. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, ainda falando da educação, nós conseguimos fazer um convênio com o Sebrae e criamos em Itapetininga um programa de educação empreendedora. Então, nas escolas municipais, as crianças tinham noção de empreendedorismo. E aí era uma coisa fantástica. Todo final de ano, e sempre que eu podia eu ia nas escolas, né? Aí a gente tinha lá as crianças com o seu trabalho de gibi, fazer um comércio, entre aspas, né? Com gibi, com balas, etc. Né? E para ter essa noção empreendedora, por que eu estou contando isso? Porque até 2013, 2014, eu não estou mais acompanhando as estatísticas. Mas você pode até depois se aprofundar e me corrigir se eu estiver enganado. 60% dos empregos no Brasil estão na micro e pequena empresa. Sim. Não é? Então, claro, a gente quer atrair as grandes empresas, mas tem que lembrar, onde estão os empregos? Quem contrata são as pequenas e médias empresas. Então, desenvolver o empreendedorismo é fundamental para a gente poder
criar esses futuros patrões, né? Porque você pega, por exemplo, vamos pegar um caso aqui em Itapetininga, da Duratex. A Duratex antigamente era a Oplan, né? A Oplan, talvez, quem está assistindo talvez lembre melhor, mas ela devia ter uns 1.500 funcionários ou mais. E muito provavelmente, com 1.500 funcionários, produzia muito menos do que produz hoje com a quantidade de funcionário que tem. Porque as indústrias passaram por um processo de evolução muito grande, robotização, automatização da produção. Então a mão de obra ficou cada vez mais qualificada e exige menos mão de obra. De outro lado, a agricultura. Também hoje cada vez mais equipamentos mecanizados, menos mão de obra também. Então a gente enfrenta um desafio sério no mundo, né, na verdade, não é só em Itapetininga. Como se diferenciar nesse cenário? Então, a educação. Segundo, criando uma legislação, que nós fizemos isso, de incentivo para atrair indústria. Então nós criamos essa legislação na época, isentando de ICM a cota parte da prefeitura, de ISS, de IPTU. Quer dizer, tudo que era possível fazer para mostrar para o empresário, venha que a gente quer acolher você. Aí também tem a infraestrutura. Do ponto de vista logístico, era importante a duplicação. Por isso que nós trabalhávamos para que a duplicação da Raposo Tavares até Ourinhos fosse concluída. Trabalhamos também para que fosse concluída no prazo a duplicação de Itapetininga para Sorocaba. Também junto ao governo do estado para recuperar outras estradas. Então, por exemplo, a infraestrutura é fundamental. Infraestrutura de comunicação. Itapetininga até 2012 era uma das cidades mais digitalizadas do estado de São Paulo. Então a gente tinha uma rede de telefonia muito boa comparada com outras cidades. Isso permitiu, por exemplo, trazer a Datamétrica, que era aquela empresa da Sabesp. Isso, que era o call center da Sabesp aqui, né? A gente precisa ter água, precisa ter saneamento, energia elétrica, foi resolvido, aparentemente foi resolvido o problema. E as estradas de acesso, a gente conseguiu, então, recuperar, né, sempre, claro, o governo do estado, mas com o prefeito de Guareí, recuperar a estrada de Guareí, de São Miguel Arcanjo, na época com o prefeito Celso Mussim, é uma estrada municipal, inclusive, precisa ser estadualizada. Então, a gente queria também melhorar o contato com esses municípios, porque eles vêm usar o comércio nosso aqui na cidade, usam as nossas escolas, acesso ao serviço de saúde e assim por diante. E, de outro lado, a gente precisa pensar o seguinte: agora nós temos aqui a FATEC, com corpo de professores, o Instituto Federal com corpo de professores, as escolas técnicas, com pesquisas. Então, a FATEC desenvolvendo pesquisa, o Instituto Federal desenvolvendo pesquisa. São pessoas que também estão pensando nos problemas da cidade e ajudando a buscar a solução. Então, o mercado hoje está valorizando as profissões na área de saúde, na área de tecnologia, né? Então, eu acredito muito que nós devemos continuar lutando aqui em Itapetininga para efetivamente atrair empresas. Isso é óbvio, a gente nunca vai, ninguém vai negar de ajudar a atrair grandes investimentos para a cidade, que são importantes. Mas também, fundamentalmente, eu acho que nós precisamos cada vez mais descobrir formas de incentivar e valorizar o pequeno empreendedor. Porque é ele que gera 2, 3, 4, 5 empregos, 6 empregos. E geralmente são empregos que, na crise, às vezes o patrão, o empresário, o microempresário, ele fica sem receber, mas ele continua pagando o funcionário. Sim, ele sustenta isso. Sustenta o funcionário. Uma área que particularmente eu acho, isso é uma convicção minha, que a gente deve incentivar aqui em Itapetininga, é a área da confecção. Porque a área da confecção e todos, vamos dizer assim, a facção, tudo que tem a ver com o setor têxtil, né? Toda a cadeia, confecção, né? Toda essa cadeia, ela assim, ajuda muito na geração de renda. Às vezes não com emprego formalizado, mas vou dar um exemplo para você que eu nunca vou esquecer. A minha esposa, a Ângela, conseguiu na época com a mulher do governador Alckmin, trazer para Itapetininga o Polo da Moda, que era uma estrutura de capacitação profissional na área de confecção muito grande, com máquina, etc.
E depois nós conseguimos o curso de vestuário na Escola Técnica da Chapadinha também. E aí treinava as costureiras, e aí eu lembro, a gente tinha o Banco do Povo, a pessoa podia treinar, podia emprestar dinheiro do Banco do Povo, né? E aconteceu isso. Uma pessoa que morava, acredito que ainda mora, no bairro dos Pinheiros, lá perto do Gramadinho, a mulher fez o curso, comprou uma máquina de costura. Então morava no sítio. Então você veja bem, tem a renda da agricultura familiar, do que ela produz, que às vezes não é muito, mas ela começou a costurar dentro da casa, produzindo, fazendo trabalho para outras empresas. Né? E o que aconteceu? Um belo dia o marido foi aprender a costurar também, e na última vez que nós encontramos, eles compraram uma máquina para o marido. Então, a mulher e o marido lá no sítio, lá no bairro dos Pinheiros, estava costurando, gerando renda para a família. Então, eu acredito muito que essa área de confecção é uma área que a gente deve continuar buscando meios de incentivar. E cada período é um período, né? Hoje, se perguntar para mim exatamente o que precisa para incentivar esse segmento, eu não tenho os dados mais na mão, mas eu acho que, vamos dizer assim, o princípio básico, incentivar o setor têxtil, porque gera muito emprego, ou então gera muito posto de trabalho a um custo muito baixo, né? Porque, por exemplo, pega um investimento para uma grande empresa do setor madeireiro. O investimento é muito alto. Né? Outro setor que gera emprego bastante, com um custo relativamente baixo, é a construção civil. Então, o que nós fizemos também para incentivar o emprego nessa área? Nós, por exemplo, reduzimos a taxa de aprovação dos projetos de loteamento, de 40 centavos para 5 centavos. Então, se imagina, é uma redução violenta. E isso, a partir de 2010... Ficou mais barato criar os projetos. Daí os empreendedores começaram a aprovar projeto de condomínio em Itapetininga. E aí, se você aprova um condomínio, gera possibilidade de trabalho para o pedreiro, para o encanador, para o eletricista. Aí você vê em Itapetininga o boom que deu na construção naquela época, e agora na pandemia, o que nós percebemos que está salvando a economia, está segurando, que ajuda a salvar a economia, é justamente esse setor. Aí são lojas de material de construção, movimenta uma cadeia assim fantástica. Eu lamento, na minha opinião, por exemplo, o governo federal sempre cria planos para a indústria automotiva, né? Sempre. Mas sempre tem incentivo, sempre tem sempre imposto, tudo, né? Para a indústria da construção até existe, mas eu acho que é muito acanhado. Eu acho que o governo federal devia, vamos dizer assim, atuar mais firmemente e velozmente no setor de construção civil, porque gera empregos. E aí, claro, ajudar os municípios nesse sentido, né? Então, eu acho que a geração de emprego passa para isso. E passa por um outro fator agora, que eu acho que em Itapetininga a gente tem que desenvolver na educação as carreiras tecnológicas. Então nós já temos o curso de engenharia de computação, temos o curso de técnico também no Instituto Federal, tem o curso de tecnologia na FATEC, voltada a essa área de sistemas. Por quê? Porque hoje também a outra área que está, vamos dizer assim, salvando a humanidade nesse momento da pandemia é a tecnologia, né, que dá recurso para a educação funcionar, que dá recurso para a comunicação funcionar, para o comércio funcionar. Então, tá girando os profissionais da área de TI estão muito valorizados e a gente precisa formar esses profissionais aqui também. Quem diz que Itapetininga também não pode ser, vamos dizer assim, uma cidade conhecida por atuar fortemente nessa área. Polo tecnológico de informática. Mas isso tudo, Guto, no tempo que eu tive na prefeitura, nós construímos uma visão para a cidade. Agora cabe a quem está no governo, aos vereadores, à prefeita, a visão é deles, né? Então, a gente pode contribuir, é claro, né? E torcer, né, que eles façam sempre o melhor para a cidade, né? Porque essa visão depende de informações que eu não tenho mais também, né? Mas eu acho que o eixo principal disso, nessa área de emprego, passa pelo que eu falei agora aqui com você. Reconhecer esses pontos fortes aqui da cidade e trabalhar, né? Sim. Em cima disso. E nós temos mais alguns recados do pessoal participando aqui junto com a gente.
nós temos aqui um primeiro recado do Samuel Maria Tavares, ele manda aqui pra gente. Boa tarde, um grande abraço ao grande prefeito Roberto Ramalho e a toda a equipe da TVI. Muito obrigado, Samuel. Também nós temos aqui um recado do Juliano Tsukamoto Ramaciotti, ele manda aqui. Ele falou assim, Roberto Ramalho, o seu grande sentimento de amor tão grande pela população de Itapetininga. Ele coloca também por você e pela Ângela aqui, pessoal participando. O Paulo Roberto Saponga, ele coloca aqui em Itapeva, eu acompanho Itapetininga porque toda a minha infância e minha juventude eu passei aí e vi também muitos dos meus familiares morarem em Itapetininga. Os melhores prefeitos foram o Tardelli, o Roberto Ramalho e agora a atual prefeita Simone, ele coloca aqui. O Araújo Araújo, aqui o irmão do G Araújo lá, que foi eleito agora vereador aqui de Itapetininga. Ele manda aqui, Ramalho, muito competente, um abraço. Também o José Maria Ferreira coloca, boa tarde, prefeito. Como membro do Conselho Municipal de Educação, acompanhei bem o seu trabalho em uma das coisas mais importantes, que era a zona rural de Itapetininga. Ele fala que a melhoria das escolas rurais, entre elas a construção de 2 prédios de qualidade no distrito da Varginha, do Gramadinho, da Conceição, do Tupi, do Morro do Alto. Eu queria agradecer por isso. A Márcia Prioli manda também, boa tarde, fizemos muita coisa social e esportiva juntos com a Sabesp, um abração. Então, muita gente mandando seu recado aqui, Roberto, e também nós temos aqui um recado que eu gostaria até de colocar como uma pergunta já para você comentar um pouquinho com a gente aqui, que a Cristina Bernardes, ela manda pra gente, ela coloca assim, após esse período sabático, o senhor pensa em voltar à política, por exemplo, sair candidato à Câmara Legislativa Estadual, à Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo? Então, primeiro, agradecer todas essas mensagens carinhosas, né? A Márcia lembrou do trabalho que foi feito na Sabesp, de fato é verdade. A minha gratidão por essas mensagens carinhosas, né? Então, na verdade, como eu disse para você, agora a gente, e a família também, né? A gente entendeu que já cumpriu a nossa parte, a nossa colaboração política, né? Então, por exemplo, para prefeito, já há alguns anos a família não autorizou, não autoriza mais. Para deputado, há uma possibilidade, mas hoje não faz mais, respondendo à pergunta da Cristina, não faz mais parte dos nossos planos, né? Então, nós não vamos trabalhar para que isso aconteça, se efetivamente, porque o partido, eu continuo filiado, estou filiado no Republicanos, né? Nós lançamos vereadores, né? No Republicanos, nós temos o Itamar, que é vereador pelo Republicanos, que é presidente da Câmara, tem o Toninho, então, quer dizer, eles têm meu apoio. O Itamar, eu acho que faz um trabalho fantástico na Câmara Municipal, gosto muito do trabalho dele. Claro, não dá para fazer tudo, evidente, né? Mas, e o Republicanos, toda a eleição, me convidou na eleição passada para ser candidato, mas eu achei oportuno, melhor, até para a cidade, para a gente poder colaborar, mais viável, a gente apoiar o Herculano, que inclusive ele é de outro partido, mas eu não vejo isso, eu vejo a possibilidade da pessoa ajudar a cidade, né? Então, eu vi isso mais fortemente no Herculano e emprestei meu apoio para o Herculano, e não saí candidato. Nessa próxima eleição, é muito provável que o partido lá em São Paulo nos convide mais uma vez. Mas, vamos dizer assim, se fosse hoje, não aceitaria. Não, eu acho que já a nossa participação política, por enquanto, vai ficar em stand-by. Foi realizada. Mas daqui a 2 anos, né, Guto, a gente não sabe o que vai acontecer. Em tese, não. Em tese, não pretendemos mais. Muito bem. E nós temos muito assunto ainda para a entrevista de hoje aqui, mas eu não posso deixar, vamos dizer assim, de perguntar a respeito da sua avaliação, o seu olhar sobre essas eleições de 2020. Né? Uma eleição muito diferente, uma eleição que foi um desafio muito grande para os candidatos. Se tivesse entrado para de certa forma disputar, ia ter que ser um trabalho totalmente diferente das outras eleições, né? Mas como que você avalia, Roberto, essa reeleição da prefeita Simone, também a atuação dos outros candidatos aqui à nossa prefeitura de Itapetininga, né? Esses 61% aí demonstram, atestam um trabalho que foi feito, como você vê? Eu acho que a população confia no trabalho dela, né? Eu acho que é isso. E vamos dizer assim, acredita que com ela nós vamos ter 4 anos melhores.
Então ela tem, evidente, um desafio, ela sabe disso, né? Ela tem um panorama difícil, mas eu tenho certeza que ela vai encontrar apoio na Câmara Municipal, vai encontrar apoio da população para poder enfrentar esse período, que não é só Itapetininga, é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está enfrentando. Agora, é claro, tentar buscar, Guto, soluções criativas não é fácil, né? Todo mundo está à busca dessas soluções. E você vê hoje exemplos no mundo inteiro, né? Quando você falou de comércio eletrônico, por exemplo, já no início da pandemia, quando a Itália fez o lockdown lá, por exemplo, teve algumas experiências interessantes em cidades pequenas para ajudar justamente o pequeno comércio, né? Que é criar um sistema de marketplace próprio do município. Não, quer dizer, hoje existem vários aplicativos particulares que fazem isso, né? Só que as taxas são maiores, né? O que aconteceu? Tem exemplos nessas cidades aí de governos, quer dizer, na verdade a sociedade se mobilizou, começou a trabalhar para criar um sistema próprio de marketplace, né? Quer dizer, para a pessoa vender pela internet, para incentivar o comércio local, para as pessoas comprarem uma das outras, né? Dentro da cidade, para movimentar a economia, até que chegou, junto ao governo local, no desenvolvimento de uma plataforma na internet para ajudar o comércio local. Uma coisa relativamente barata, que tem um resultado bom até, relativo. Eu não acompanhei mais a evolução desse processo. Então, nós temos todos que buscar, dentro das várias cidades que já passaram por esse problema antes da gente, eventualmente a gente pode encontrar alguma solução criativa, inovadora, que auxilie. Mas eu acho que a solução mesmo, para a gente ter tranquilidade, para todo mundo ter tranquilidade, para a vida voltar, nem que seja no novo normal, né, que as pessoas falam, com álcool em gel, com os cuidados que tem que ter, mas eu acho que torço muito agora para que a vacina surja não, que realmente os governos se entendam, né? E a vacina seja disponibilizada para a população. Proteger a população para a gente voltar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todo mundo está torcendo, está rezando efetivamente para que isso aconteça, né? Porque realmente a pandemia é muito difícil, né? Então hoje é fácil, às vezes, até algumas pessoas falam assim, critica uma ação que foi tomada, uma decisão que foi tomada, mas é uma coisa inédita. Eu acho que pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Depois que toma a decisão, até você pode falar assim, está errado. Mas alguém teve coragem de tomar a decisão, né? Então, não é fácil. Eu torço muito pela prefeita, pelos vereadores, para o governo do estado, para o governo federal, né? Eu torço que eles se entendam e que, com a ajuda de todos, com parceria efetiva, a gente saia logo desse momento. Muito bem. E também perguntar aqui para você, esse ano de 2020 marca aí 250 anos de Itapetininga, né? Era algo que era até muito pensado, era uma das datas que eu esperava bastante também, estando junto aqui com o Telescópio, com a TV Itapê, ou seja, fazer algo muito especial aqui para a cidade, só que tivemos aí todo esse ano marcado por essa pandemia, e estamos ainda no meio disso tudo, que de certa forma acho que adiou um pouquinho essas comemorações. Mas para você, Roberto, assim, o que você acha que daria, vamos dizer assim, importante recordar nesse tempo? O que seria um traço aqui do Itapetiningano que você vê assim que deve ser de certa forma cada vez mais valorizado e mantido aí para os próximos anos aqui da cidade? Olha, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas é claro, a gente quer o melhor para Itapetininga, quer o melhor para todos, né? Como eu falei para você, Itapetininga é uma cidade diferente, tem as suas peculiaridades, suas características, né? Então, muita gente não sabe, por exemplo, que nós temos bairros distantes aqui do centro, como de Itapetininga, Sorocaba, né? Tem o bairro da Pescaria, não sei se você conhece. Conheço. Tem um bairro muito distante. Nós temos mais de 4.500... Rio Acima. Tem mais de 4.500 quilômetros de estradas, né? Então, às vezes a gente pensa na cidade, mas pensa só na zona urbana, né?
E eu penso na cidade como um todo, né? E ao falar disso, eu lembrei agora, por exemplo, não sei nem porquê, agora falando de coisa distante, mas eu lembrei do Seu Doro, da Foto Real, não sei se você conheceu, acho que você não conheceu. A Foto Real é ali na Virgílio de Resende, perto da Igreja das Estrelas. E eu, como trabalhava na prefeitura, já conhecia muito a cidade, a zona rural, conhecia o bairro da Rocinha. Mas o Seu Doro, ele fazia parte da Paróquia das Estrelas, então ele ia conversar comigo, contar para mim que no inverno os moradores da Rocinha não tinham água. Você imagina morar no sítio, morar longe da cidade e não ter água, não é? Olha só. Então, por exemplo, para aqueles moradores, era só isso que eles queriam. Se você perguntasse para eles o que eles queriam na época, lá para o aniversário de Itapetininga, eles falaram, eu queria passar o aniversário de Itapetininga com água na minha casa, né? E, graças a Deus, nós conseguimos, aí, com a Sabesp, levando água de Guareí, conseguir resolver o problema daquele bairro. Então, eu acho que, de um modo geral, o povo de Itapetininga, aqui nos seus 250 anos, o que ele quer nesse momento? Nesse momento, eu acho que todos querem a vacina, né? Seria o melhor presente superar essa pandemia para Itapetininga. Mas, tirando esse presente, não é? Eu acho que tem que valorizar o espírito solidário do itapetiningano, participativo, de acreditar em Itapetininga, acima de tudo. Itapetininga tem um potencial muito grande. Tem problema, todas as cidades têm, mas nós vamos superar. Que o cidadão continue participando ativamente da vida pública e da vida política, porque é através dessa participação qualificada que a gente tem uma cidade melhor. Então, se não tivesse o Seu Doro, lá em 2005, contando para mim do bairro da Rocinha, talvez eles continuassem até hoje, talvez sem água, não é? A participação é fundamental, o olhar, a preocupação com o próximo é fundamental. Se tem água no bairro da Rocinha, porque o Seu Doro se preocupava com aquelas pessoas, né? Então, eu acho que esse sentimento de solidariedade, junto com participação, e aí a gente trabalhando junto com as instituições públicas, todos irmanados e juntos, a gente vai ter uma educação melhor, vai ter uma saúde melhor, vai ter um governo melhor, e vai ter uma cidade melhor. Eu acho que é assim que a gente caminha, né? E todo mundo vai dar a sua contribuição para que isso aconteça, porque eu dei minha contribuição no período que eu falava assim que a gente precisa deixar o melhor para os nossos filhos. Hoje eu já vou falar que nós precisamos deixar o melhor para os nossos netos. Os meus netos, primeiro neto que está aqui, e se Deus permitir, mais netos estão vindo aí, né? Então a gente quer deixar uma Itapetininga melhor para essa geração, né? Para você que... Você já está na geração dos meus filhos, já, né, Guto? Eu acredito que sim, estou com 29 anos. Então, você está na geração... A minha filha mais nova está com 32, então está ali, geração. Não é? É isso, olha, eu quero que Itapetininga seja a melhor cidade para os seus habitantes, seja a melhor cidade para os habitantes da região que vêm aqui para Itapetininga usar o nosso comércio, a saúde, a educação. Itapetininga continue sendo acolhedora, né? E que a gente possa contribuir com o governo do Estado, contribuir com o governo federal, ajudando todos que estão nessa missão de governar a cidade, o Estado e o país. Eu acho que é isso. Tem que dar as mãos agora para enfrentar esse período. Deixar a política de lado, deixar as divergências de lado e dar as mãos agora. Eu acho que seria muito bonito isso, esses 250 anos ser marcado por dar as mãos, pela união, né? Porque só isso vai fazer a gente ter um mundo melhor agora, né? Dar as mãos e rezar bastante e trabalhar junto. Eu acho que é isso. Superar essas dificuldades que estão aí. E só faz isso com união, né? O que eu comentei e quero aqui também frisar mais uma vez. Na prefeitura, claro, como prefeito, você é como quase um maestro, né? Você não toca os instrumentos. Então a gente conta com a colaboração de muita gente, mas muita gente. Os funcionários municipais, as professoras, as instituições, amigos e amigas
de diversas áreas que nos ajudaram. A providência divina, inclusive, viu, Guto? Muitas vezes eu falava para os amigos, olha, isso não estava no planejamento, como que aconteceu essa coisa boa aqui, né? É só por Deus mesmo, né? Então, eu acho que é assim, a gente quer o bem dos outros e eu acho que o bem com o bem se paga, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem, eu agradeço muito a sua participação aqui junto com a gente. Também agradeço a todas as pessoas que participaram aqui do nosso programa. Foi um prazer conhecê-lo aqui, Preferi, e também trazer, né, para a população um pouco dessa história aqui de Itapetininga, esse olhar sobre a cidade. Se quiser deixar algum recado final para a população de Itapetininga aqui, fica aberta a câmera do telescópio, mas saiba também que a TVI sempre está de portas abertas aqui para acolher, para conversar, para trazer mais informações aqui para a cidade de Itapetininga. Eu sei, mesmo. Primeiro, Guto, agradecer a você pela gentileza, né, o Lalo, toda a equipe da TVI. Fiquei muito feliz, fiquei emocionado mesmo de estar aqui. Percebi que falei muito e falei pouco de tudo que nós fizemos. É muita coisa para falar. Fiquei feliz em relembrar muita coisa. Lembrei de Soldoro aqui e a gente vai relembrando de tantas pessoas que tiveram do nosso lado. Hoje não são números, né? São histórias, são acontecimentos. Olha, né? O Soldoro não está mais aqui com a gente hoje, mas é uma lembrança muito boa. E tantos amigos, inclusive alguns que nós perdemos agora nessa pandemia, o Madalena, que deixa a gente muito triste, inclusive, né? Mas, fundamentalmente, eu quero agradecer, então, vocês pela oportunidade, agradecer minha família, que, como sempre, me acolhendo, compreensivos, ajudando, agradecer os funcionários municipais, os meus amigos e amigas que estiveram conosco, agradecer tantas pessoas que não dá para nominar agora, mas eu quero que todos recebam esse meu muito obrigado. Aproveitar também, desejar de fato um Natal muito feliz para todos que estão assistindo ao programa, que 2021 seja um ano de fato de alegrias, que a gente possa comemorar a saída dessa crise, não é? Que a gente possa comemorar a saúde junto com a nossa família. E dizer que eu estou aqui sempre à disposição para ajudar Itapetininga, ajudar a nossa cidade, no que for necessário, no que for preciso e no que eu puder colaborar com humildade. Né? Muito bem, muito obrigado pela participação. Você citou aqui para a gente, né? Justamente nós estamos aí 16 de dezembro. Nós temos uma mensagem especial também de Natal para você que está em casa, para você também. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui. Fique então com a nossa vinheta de Natal. Muito bem, então entregamos aí para você, população de Itapetininga, nossos amigos que sempre acompanham, participam, que mandaram o seu recado aqui também. Esses votos, né, da TV, de toda a equipe aqui da TVI, para você, de um Feliz Natal, de um bom Ano Novo, aí que sejam mesmo, né, com toda essa luta que nós passamos aqui, tudo isso possa frutificar em grandes bênçãos para as nossas vidas, também união maior para as nossas famílias, muita saúde também para esse ano de 2020. E você que está acompanhando aqui com a gente, nós trazemos sempre para você a atualização do boletim epidemiológico, então, da cidade de Itapetininga, colocando na tela para você os dados, então, divulgados pela Prefeitura hoje às 11h30 da manhã. Nós chegamos, então, a um total de confirmados de 3.196, sendo 3.061 já curados, 36 em quarentena, 17 internados no Hospital Dr. Léo Orsi, 9 internados no Hospital da Unimed. Chegamos também a 99 óbitos, ou seja, Itapetininga se aproxima aí ao 100º óbito aqui na cidade confirmado por Covid. Chegamos também a um total de suspeitos hoje de 95, sendo 62 em isolamento domiciliar, 30 internados no Hospital Dr. Léo Orsi, e 3 internados no Hospital da Unimed aqui de Itapetininga. E você que acompanha aqui com a gente sabe o telescópio oferecimento do Plano Familiar Camargo e também do Laboratório Itapetininga. Eu coloco na tela para você as notas de falecimento aqui da cidade de Itapetininga, informando então você o falecimento
da senhora Iani Rolim Rosa Fontes, 93 anos, viúva do senhor Ivo Fontes, deixa a filha Márcia, local do velório no Memorial Antônio Ferreira de Camargo, sepultamento hoje às 11 da manhã, foi no cemitério do Santíssimo, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento do senhor João Benedito dos Santos Reigota, 69 anos, viúvo da senhora Áurea Galdino Ferraz Reigota, deixa os filhos Josiana, Fernando e Priscila, local do velório na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje às 4 da tarde no cemitério São João Batista. Informo também o falecimento de Leandro Domingues Vieira, 37 anos, solteiro, não deixa filhos, local do velório na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje ao meio-dia, foi no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Rubens José Pires da Silva, 60 anos, casado com a senhora Simira Machado da Silva, deixa o filho Charles, local do velório na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje às 2 da tarde no cemitério municipal de Alambari. Eu agradeço muito você que esteve ligado com a gente, que acompanhou todo o programa, que participou aqui. Amanhã tem mais, é ao meio-dia ao vivo, sempre com entrevistas para você aqui que gosta de Itapetininga e que está junto com a gente. Então, até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você.